Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por poder estar aqui nesta igreja com os meus companheiros do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB. Prazer enorme em rever meu amigo pastor José Carlos, esse amigo que conheci há alguns anos atrás e firmamos uma amizade, e é um dos companheiros que admiro muito aqui na região Nordeste, né? A última vez que aqui estive a serviço da Convenção Geral, trabalhando em prol da igreja no Brasil e também desta igreja, e foi onde conheci esse grande servo de Deus e alguns companheiros aqui. Meu nome é Gessé Adriano, eu sou pastor da Assembleia de Deus na cidade de Niterói, uma cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E trago saudações para os irmãos paraibanos. Eu sou originário de uma igreja que o saudoso pastor Antônio Petronilho, eu era adolescente, depois jovem, e eu conheci muitas das vezes visitando a Assembleia de Deus em São Cristóvão, de onde sou originário. E o pastor Petronilho, quando chegava ali, antes dele pregar, a primeira coisa que ele dizia: quantos paraibanos tem aqui? Levantava a metade da igreja. Porque naquela época, os paraibanos migravam muito para o Rio de Janeiro, né? Hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a região Nordeste, mas mesmo assim, né, o Rio de Janeiro ainda tem muitos paraibanos e descendentes de paraibanos. Meus amados, o nosso tema é a teologia dos principais reformadores. Mas eu não posso falar de reforma sem falar um pouco de igreja. E eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Podemos descansar um pouco, ficarmos de pé enquanto lemos esses versículos. Capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículos 13 até o versículo 18, que nos diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podem tomar seus lugares. Bem, amados, a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, ela, quando se reporta ao Antigo Testamento, nós já vemos um povo intitulado
Israel de Deus, se referindo aos judeus, que mais tarde, né, se tornaria, como se tornou, essa igreja que Jesus diz: sobre esta pedra edificarei, ou construirei a minha igreja, e as portas do inferno não se levantarão contra ela. Porém, né, Jesus veio agora, né, para fundar, deixar os profetas, a lei, e agora trazer o evangelho da graça. E esse evangelho é o evangelho que ele deixou para a igreja: incendiar o mundo. A Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João, embora João profetizasse dentro do Novo Testamento, mas era uma transição da lei e os profetas para a graça. E dali se levanta líderes, né? E nós conhecemos perfeitamente a história da igreja, né? Como foi o princípio da igreja. Eu não estou falando, mas eu não posso falar, né, da teologia daqueles que reformaram uma igreja, né? No caso Martinho Lutero, onde foi falado aqui pelo pastor Altair, que nunca foi o desejo de Lutero dividir a igreja, mas pela circunstância da época, o que aconteceu é o que nós estamos vendo aqui. E em boa hora o Conselho de Educação, né, através do nosso presidente, pastor Douglas, lembra da reforma protestante, porque ela foi importante, porque ela foi necessária, como nós acabamos de ouvir aqui. E, meus amados, porém, a igreja, né, do Senhor Jesus, né, quando nós falamos em igreja, né, popularmente, o que vem à nossa cabeça é o edifício aqui onde nós estamos reunidos aqui, confortavelmente. Porém, isso aqui é o templo, é a casa de oração, é o lugar onde nós adoramos a Deus. Mas a igreja do Senhor somos nós. Eu, você, todos nós que estamos aqui. Porém, Jesus, ele quando funda a sua igreja, ele prepara, né, essa igreja que começou com 12, mais ele, 13, e quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, já havia quase 120 pessoas, depois tornou-se maior com a mensagem que Pedro pregou, já chegando a 3.000, e hoje existem milhões espalhados no mundo inteiro. Porém, Jesus sabia que humanamente esta igreja precisaria de líderes, precisaria de alguém, humanamente falando, aqui na terra, para que essa igreja pudesse crescer e avançar. E é exatamente isso que aconteceu. Porém, como nós estamos ouvindo aqui, ouvimos ontem, acabamos de ouvir, né, homens dentro dessa igreja, a esta liderança, a liderança papal, porque, na verdade, a igreja, quando se fala na igreja católica, né, até aí tudo bem, porque o termo católico quer dizer universal, não é a universal do reino de Deus, não, é o termo católico, né? Mas só que, com a situação da trajetória da igreja, a igreja deixa de ser chamada Igreja de Cristo
e passa a ser chamada Igreja de Roma. Aí já começa o problema. É um problema de história da igreja. Já começa o problema. Se ela é de Roma, ela já não é mais de Cristo. Então começa já a problemática do papado, que a Bíblia nunca, deu autoridade a papa nenhum para ser representante de Deus aqui na terra. E a igreja, dali para frente, como vamos ouvir outros preletores aqui desenvolver, que a liderança começa a declinar, a política mistura-se com a igreja. Constantino, por exemplo, foi um camarada que odiava a igreja, mas depois que ele teve uma visão de uma cruz, o que Constantino faz? Constantino atrela descaradamente a igreja ao Estado. Aí, ao invés da igreja ser de Cristo, ela passa a ser do Estado, ela passa a ser de Roma. Porém, ontem foi dito aqui que quando se fecha uma porta para o Espírito Santo, ele abre outra. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos o seguinte: meus amados, o grande problema do ser humano, principalmente de quem lidera, é esquecer que nós passamos, mas a igreja continua. Nós passamos, mas tem muitos líderes que eles acham que eles vão viver eternamente e não se preocupam com as gerações que vão surgindo. O mundo, ele tem tido uma transformação muito grande. E em muitas das vezes, a igreja tem sido atingida de cheio com essas transformações que o mundo caminha. Por que eu estou dizendo isso? Nós estaremos falando aqui de alguns reformadores. Nós estamos falando aqui dos principais, mas existem outros que, na verdade, eles defenderam a mesma teologia que esses aqui, que está sendo proposto para falarmos, e encabeçando essa lista está Martinho Lutero. Quando eu falei aqui, usei o que o pastor Altair disse ontem, que quando os homens fecham uma porta, é que o Espírito Santo abre outra ali. Como? Trazendo novos líderes levantados pelo próprio Deus. Pastor Douglas acabou de falar aqui o preço que esses precursores, esses preparadores pagaram para que houvesse a reforma protestante, o protesto daqueles que não concordavam com a situação atual na época do que vinha acontecendo dentro da igreja. Então, o que Martinho Lutero fez, por que eu fiz questão de fazer essa introdução com a igreja? O que o Martinho Lutero fez, ele não estava propondo uma reforma para se promover, não, ele estava defendendo a igreja do Senhor. Ele e mais, esses que pagaram o preço, eles se colocaram numa posição de defender a igreja. Quantos líderes, como Policarpo foi um pastor da igreja de Éfeso, foi queimado em praça pública por não negar a fé em Cristo, e muitos outros. Quantos líderes
andaram escondidos pelas catacumbas de Roma. As catacumbas de Roma existem até hoje, só que hoje elas são iluminadas. É um lugar até tétrico, eu já estive lá. Mas por quê? Escondidos para defender a bandeira da igreja do Senhor aqui na terra. Então vamos aqui ver o que está nos sendo proposto aqui sobre a biografia e a teologia dos principais reformadores. Timóteo George, você pode pegar a apostila aí, na página 23, em sua teologia dos reformadores, informa que o teólogo escocês William Cunningham é autor da ousada declaração de que a reforma do século XVI foi o maior evento ou série de eventos desde o encerramento do cânon das Escrituras Sagradas. George considera que, embora a reforma fosse, em vários aspectos, o evento foi essencialmente religioso e que seus sinais profundos, seus mais profundos interesses eram teológicos. Para esta contestação, basta estudar a biografia e a teologia dos reformadores. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, o que acontece? Esses homens, quando eles se posicionaram, eles não se posicionaram para defender os seus interesses próprios, não. Eles se posicionaram para defender a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é intocável. Há muitas pessoas que eu tenho muito cuidado, né? Às vezes a gente ouve alguma pessoa, alguns pregadores, no fervor da mensagem, porque a igreja perdeu a visão, não sei o quê. Eu acho que isso é uma expressão até muito forte. A igreja nunca perde a visão, quem perde são os seus líderes. Se a igreja vai para o atoleiro, vai para não sei para onde, quem empurra ela para lá é a liderança. É exatamente isso que, por causa disso que veio a reforma. Porque os líderes da igreja romana, né, como já foi dito aqui ontem e reforçado pelo pastor Douglas, né, o que aconteceu? A igreja passou a ser um detalhe, porque os cargos eram negociados para chegar ao bispado, né? Como falou aqui muito bem o pastor Altair. Então foi isto que esses reformadores, como Martinho Lutero, começou a ver e disse: não, peraí, eu tenho que defender a igreja. Então, não é a igreja que perde a visão. Quando você ouvir alguém dizer que a igreja nunca perde a visão, porque a igreja é do Senhor, e muito mais, porque ela tem a direção do Espírito Santo aqui na terra. Ai da igreja se não fosse a orientação do Espírito Santo. Então, meus amados, o que levou Martinho Lutero, né? Eu não vou me prender muito aqui na biografia dele, porque os irmãos já viram aí na apostila, né? Como é que ele, a sua chamada, né? Mas chegou um ponto, porque quando você vai vendo muita coisa, né, acontecer, e quando a gente tem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, você passa a ficar incomodado com aquilo. A Bíblia diz que Martinho Lutero, a história dele diz que Martinho Lutero, ele andava tão preocupado com a sua vida pessoal, que ele tinha o costume de confessar, né, várias vezes. Passava o dia confessando. E o seu líder espiritual até se incomodou com aquilo e orientou. Mas aquilo já era um sinal de que ele seria usado numa causa nobre.
A vida dele foi mudada porque inicialmente seus pais queriam que ele fosse advogado, mas ele, depois de sofrer lá um acidente, ele está aí na apostila, ele fazendo na página 24, ele fazendo aí uma oração a uma Santa Ana aí: ajuda-me, Santa Ana, eu me tornarei um monge. E como ele sobreviveu, ele abandonou a faculdade e vai procurar um seminário para se tornar monge. Mas tudo isso, com certeza, era o plano de Deus na vida desse homem chamado Martinho Lutero. Até que no dia 31 de outubro, no dia 31 desse mês, é aniversário da Reforma Protestante. Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg essas 95 teses de protesto, porque o nome protestante vem da palavra protesto. Protestando o quê? Contra a anarquia, a situação espiritual que estava acontecendo na igreja, que já não era mais igreja de Cristo, era a igreja de Roma. E, meus amados, quando se há o Espírito de Deus na vida de um crente, quanto mais de um líder, e conviver com tais situação já incomoda muito. Foi o que fez, incomodou. Mas essa situação toda, meus amados, a história diz que quando chegou um vendedor de indulgência perto da cidade onde Martinho Lutero morava. E o vendedor de indulgência, segundo o relato da história desse homem, ele começou a anunciar para todo mundo que tão logo a grana, o dinheiro caísse nos cofres do Vaticano, o passaporte para o céu já estava carimbado. Os irmãos vejam que ponto, que ponto se chegou. Aí foi exatamente a gota no oceano que levou Martinho Lutero a protestar e fazer estas teses. Aí começa, uma briga declarada. Então, quando eu disse que esses homens foram levantados para defender não os interesses deles, e sim o interesse dessa igreja que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí realmente começa, Começa, porque parece uma incoerência. Uma igreja ser dividida, mas a intenção não era. Agora, o problema todo é o seguinte: há um ditado que diz que nós até podemos permitir que um pássaro pose sobre a nossa cabeça, mas o que nós não podemos permitir é que ele venha e faça um ninho na nossa cabeça e comece a ficar aqui morando e fazendo as anarquias que eles sempre fazem. E o que estava acontecendo é exatamente isso. A anarquia na igreja passou a ser aberta. Os papas já estavam nem aí. E mais, os políticos, os imperadores, já não era mais a liderança espiritual. Era, pois bem, então isso começou a incomodar Martinho Lutero.
incomodou muito. Na página 25, eu estou pulando aqui, na página 25, diz aí, sobre a doutrina da justificação. Até então, Martinho Lutero, ele não tinha atentado para o que está em Romanos, que foi lido aqui. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele ainda não tinha, mas de repente, ele declara que ele redescobre o Evangelho. E nesse redescobrir o Evangelho, ele disse: não posso continuar com os meus olhos fechados para esta situação que vem acontecendo no meio da igreja. E faz aquelas teses e coloca lá. Pois, aí ele começa a ver o seguinte, que o Evangelho, que a salvação, não vem através de obras. Então, ele começa a descobrir que a salvação é pela fé em Cristo, pelo um processo que está atrelado à doutrina da salvação, chamado justificação, que é exatamente um termo judicial, né? Justificação é um termo judicial que é absolvente, absolve. E Paulo conhecia muito bem essa doutrina quando ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você sabe, meu irmão, o que é o processo de justificação? Nós nos colocamos ou ficamos numa situação diante de Deus como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum deslize diante de Deus. E Martinho Lutero, até então, seus olhos estavam fechados, mas de repente ele começa a ver, ele descobre que a salvação é mediante a fé, que a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Por que nós estamos aqui? Que é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia, que o pecador em si, sem Cristo, ele não entende, até condena, até não aceita. Você talvez já tenha ouvido de alguém dizer: fulano matou, roubou, fazia miséria por esse João Pessoa, agora está lá, naquela igreja Assembleia de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, como se ele nunca tivesse feito nada. Quem deve a justiça, que cometeu o crime, paga lá. É o juiz que vai dizer. Mas a verdade, a nossa condição aqui, sabe qual é? Nós estamos livres. Foi esse processo que Jesus usou naquela mulher pecadora. Porque Deus tem os acusadores, foram embora, então nem eu te condeno, vai e não peques mais. Você está justificada, não tem problema nenhum. É isso que Jesus, então é isso que Martinho Lutero descobriu. Aí ele disse: então agora eu redescobri o Evangelho, que eu estava seguindo um caminho errado. Então, diz aqui na apostila, o protestantismo nasceu da luta pela doutrina da justificação pela fé somente. Para Lutero, essa não era simplesmente uma doutrina entre as outras, mas o resumo de toda a doutrina cristã. O artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Lutero deixa-nos o conceito. Mas que conceito é esse? Ele diz aqui: comecei a entender, que a justiça de Deus
significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isto é, pela fé. Pois bem, daí para frente começa uma guerra. Mas tem outros homens aqui, como Urique Zwingli, que também abraçou essa doutrina, esse ensinamento da justificação. Em 1º de janeiro de 1484, né, esse Zwingli, ele também começou a defender a salvação, a doutrina da justificação pela fé em Cristo. E eles seguiram. E o propósito de Lutero é que eles se unissem para que se tornassem mais fortes para combater o inimigo que estava em Roma. E a doutrina da justificação passou a ser um marco na vida desses reformadores. Mas eu quero, está me restando aqui poucos minutos, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse seminário sobre outro reformador, João Calvino. João Calvino, ele surge, está na página 28, ele surge posteriormente a Lutero. Só que Calvino, eles começaram a discordar, não pela doutrina da justificação, Calvino até aceitava isso, mas sobre o problema da ceia do Senhor, que os irmãos poderão ler melhor aí na apostila, sobre a ceia do Senhor, porque Calvino, ele tinha uma outra visão acerca da ceia do Senhor. Ele achava que o pão e o vinho não tinha nada a ver com a presença do corpo de Cristo nesse cerimonial. E Lutero disse não. Ele fechou a questão em torno que, no momento, né, que ele já tinha tomado conhecimento, como disse aqui o pastor Douglas, que a Igreja Católica passou a defender a tese de que quando se apresentava a hóstia, que ela virava literalmente o corpo de Cristo, e que o vinho, literalmente o sangue de Cristo. Embora, né, nós não encontramos a palavra simbologia na Bíblia sobre o vinho e o pão, mas entendemos que ninguém está comendo literalmente o pão, que é o corpo literalmente de Cristo. Então, houve uma discórdia entre eles, e isso deu muito problema. Mas, no que diz respeito à doutrina da salvação, não, irmão, essa doutrina permanece até hoje. Agora, Calvino deixou um legado, né? Só para fechar isso aqui, para não deixar os irmãos em confusão, Calvino deixou um legado que até hoje, né, infelizmente, muitos pastores pentecostais, eles aderem, que é a predestinação, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque na ideia de Calvino, o homem, que ele não cria no livre-arbítrio, e muitos, há uma grande corrente evangélica que também não crê no livre-arbítrio, ou seja, que o ser humano não é capaz de decidir o que ele quer no que diz respeito a ser salvo ou não. Aí fica aquele problema, né? Pega aquele texto de Efésios, que diz que Deus predestinou para... Agora, teologicamente falando, biblicamente falando, irmão, todo ser humano, preste bem atenção nisso, porque isso é uma doutrina que Calvino deixou, que ela não morreu não, ela está por aí até hoje, que todo ser humano é predestinado a ser salvo. Jesus morreu
por todos. Ele não morreu por uma meia dúzia, ele morreu por todos. A sua obra na cruz, que tanto também Lutero defendeu a teologia da cruz, ele morreu por todos. Agora, a verdade é o seguinte: eu faço uma pergunta aos irmãos, e eu quero ouvir, até em coro, se possível. Se eu não quiser ser salvo, Deus vai me obrigar? Hein? De forma nenhuma. Jesus, ele veio abrir o caminho. Ele disse que nós temos liberdade de entrar no vivo santuário pelo novo e vivo caminho que ele consagrou com a sua morte. Agora, eu entro lá se eu quiser. Nunca, né? Mas como não se crê, né? Porque a doutrina, o calvinismo, que muitos hoje estão também pregando e ensinando por aí, que eu não tenho capacidade de decidir esse problema, se eu devo ser salvo ou não. E Lutero condenou isso completamente. Meus amados, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a própria Bíblia diz, de coração, a Bíblia diz: jamais me lembrarei dos seus pecados. Aí Paulo completa, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Tudo. Então eu não tenho, né? Nós vamos, eu creio que eu devo estar falando aqui sobre o problema das novas indulgências que surgiram aí, e outras práticas, quebra de maldição. Nós não temos, né, nada a ver com maldição. A maldição que estava sobre nós já ficou lá para trás. Então, essa doutrina que Calvino deixou, né, todos nós somos predestinados a ser salvos. Mas se eu não quiser, né, se eu não quiser, Jesus não vai me obrigar. A porta está aberta para qualquer um entrar. Mas se eu não quiser entrar, também o Espírito Santo não vai me obrigar a entrar. Então, é aí que nós devemos entender que essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, para nós assembleanos não dá, porque a minha condição de salvo, ela depende, é o que Lutero também defendeu, ela depende da minha perseverança. Aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo. Agora, se no meio dessa caminhada eu tropeço, caio e não levanto, e de repente levo uma pancada aí, morro atropelado, meus amados, aí a Bíblia é clara: eu não perseverei. Então, eu não fui predestinado para a salvação e você não foi não. Todos nós fomos, indistintamente de raça, de posição social e econômica, todos nós. Mas infelizmente, essa doutrina que Calvino pregou, ela tem tomado grandes proporções no meio evangélico e até no meio dos pentecostais. Mas nós devemos ver que a reforma, parece até uma incoerência, né? Se falar em reforma na igreja reformada, mas a gente começa a ver tantas coisas acontecendo hoje, que parece, meus amados, que Deus vai ter que levantar um outro Lutero aí, para fazer novamente uma reforma no meio da igreja. Porque é tanta coisa que está aparecendo em nome do Evangelho. Paulo definiu o Evangelho como o Evangelho de Cristo. Ele não disse o Evangelho de João, o Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho não sei o que, não. Ele falou que ele não se envergonhava, porque a posição que Paulo tomou, que Lutero seguiu o exemplo, foi o Evangelho transformador. Não é o Evangelho que venha como está para cá e fique como está. Isso não é Evangelho. Lamentavelmente, esta situação está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Não, vem, Jesus vai te transformando e você vai ficando por aí, eu vou pegando o teu dízimo, não sei o que, e está tudo certo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que nós possamos sair desse seminário com a nossa fé mais
ativa em Cristo Jesus. Amém.